a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente... Função, manutenção e controle de temperatura. Componentes: Ana Beatriz Lira, Andriele Silva, Felipe Hollenberg, Kevin Menezes, Maria Clara Diniz, Paulo Ricardo. Agradecer aos mosquitos pela invenção do ar-condicionado, ou pelo menos do seu antepassado. Ninguém os ama no século XXI, mas no século XIX, esses caras eram um verdadeiro pesadelo. Eles carregavam diferentes infecções, como a malária. As coisas eram especialmente ruins em áreas pantanosas da Flórida. O médico e inventor local, o Dr. John Gorrie, estava tentando encontrar uma maneira de drenar os pântanos. E enquanto ele estava fazendo isso, teve essa ideia revolucionária em 1841. Ele percebeu que o problema estava literalmente no ar. Então, esfriar o ar poderia ser a solução. O Dr. Gorrie organizou o transporte de baldes de gelo de lagos e córregos congelados no norte do país para quartos de hospital na Flórida. Funcionou, mas foi super desafiador logisticamente, então ele teve uma nova ideia. Em 1851, ele projetou um compressor de ar para fazer gelo a partir da água. O mecanismo era acionado por um cavalo, e foi assim que nasceu o conceito de ar-condicionado. Tem muito em comum com os refrigeradores de ar de hoje. Bem, pelo menos a ideia básica é a mesma. Algumas décadas depois, o engenheiro Willis Carrier estava ajudando uma editora a impedir que as páginas das revistas se enrugassem por causa da umidade. Ele projetou o primeiro aparelho de ar-condicionado elétrico com serpentinas de refrigeração e filtros de ar. Ele primeiro usou água fria para refrigerar e depois instalou um compressor de amônia em sua máquina. Carrier percebeu que não era apenas bom para as revistas, mas também para umidificar ou desumidificar o ar ambiente. Ele patenteou a invenção e fundou sua própria Carrier Engineering Corporation em 1915. O ar-condicionado fez a sua primeira aparição pública em massa na Feira Mundial de St. Louis, em 1904. Como funciona o ar-condicionado? O ar-condicionado conta com um sistema interno capaz de transformar o ar quente do ambiente externo em ar frio, usando gás refrigerante. Normalmente são usados gases R22 ou R410A. O aparelho suga o ar do ambiente e o conduz por um evaporador, onde o ar entra em contato com o gás refrigerante em estado líquido. Com isso, o ar-condicionado resfria o ar quente do ambiente e o devolve numa temperatura mais amena. Split. O ar-condicionado split é o tipo de aparelho mais moderno, que conta com painel eletrônico, maior número de funções e design mais arrojado. Também tem alta potência para resfriar ou aquecer o ambiente. Em contrapartida, sua instalação é mais trabalhosa e só pode ser realizada por um técnico especializado autorizado pela fabricante. Além disso, requer que seja feito um buraco na parede. Alguns aparelhos deste tipo contam com a tecnologia Split Inverter, que controla a temperatura com o motor sempre ligado e economiza energia. Funções do ar-condicionado. O aparelho de ar-condicionado conta com uma série de funções que vão além de simplesmente resfriar ou aquecer o ambiente. Veja na tabela do lado quais as principais e para que elas servem. Assim, você não terá dúvidas quando for utilizar um controle de ar-condicionado. Como o ar-condicionado consegue controlar a temperatura? Na verdade, o aparelho não lê e controla a temperatura do ar que está sendo soprado para o ambiente, mas sim a do ar que ele puxa do ambiente para passar pela unidade evaporadora. A partir dessa medição, é estimada uma temperatura média do ambiente. Isso ditará o ritmo de funcionamento do aparelho. Por que o ar-condicionado deixa o ar seco? A superfície de serpentina do evaporador fica bastante gelada, o que faz com que as moléculas de água que umidificam o ar do ambiente se condensem, virando líquidas. Elas são removidas pelo ar-condicionado, por isso o aparelho geralmente tem uma mangueira de drenagem de água. O resultado é que o ar acaba ficando cada vez mais seco conforme passa pelo sistema. Em aparelhos mais caros e de grande porte, esse problema é contornado com a umidificação do ar e também por meio de controle mais preciso de temperatura. Cálculo de BTU. O BTU é um critério bastante importante na hora de comprar um ar-condicionado.
Dessa maneira, é necessário saber como calcular o número necessário para cada ambiente, levando em consideração que para refrigerar uma área é preciso de 600 a 800 BTUs por metros quadrados. Dependendo da incidência de luz solar, caso a luz solar esteja baixa, é utilizado 600 BTUs. Caso esteja alta, 800 BTUs. Tendo como exemplo um quarto de 14 metros quadrados com luz solar baixa, iremos calcular o número de BTUs. Sendo assim, 600 vezes 14 mais 600 igual a 900. Portanto, a capacidade ideal para este cômodo é de 9.000 BTUs. Manutenção em ar-condicionados. O ar-condicionado precisa de manutenções regularmente, limpando os filtros e o painel frontal do aparelho. Geralmente a limpeza é feita apenas uma vez por mês. Caso o ambiente tenha uma grande quantidade de poeira ou fluxo de pessoas diariamente, pode ser necessário uma limpeza a cada 15 dias. Manutenção em ar-condicionados. A manutenção recomendada é feita por profissionais, porém ela também pode ser feita em casa. Basta apenas retirar o painel frontal do ar-condicionado e limpar os filtros com um aspirador. Para mais informações, é recomendado usar o manual. A manutenção por profissional é feita desmontando o aparelho por completo, por isso o profissional deve ser um técnico autorizado. Os produtos usados para a limpeza são totalmente específicos, garantindo a funcionalidade do aparelho. Gás do ar-condicionado. Existem 2 gases que são normalmente utilizados para refrigerar, são eles, o R22 e o R410A. Os gases se transformam em líquido dentro do aparelho, porém não evaporam. Caso isso chegue a acontecer, é porque está acontecendo um vazamento no ar-condicionado, sendo necessário chamar assistência técnica para resolver o problema. E nunca tentar resolver o problema sozinho, pois pode danificar o aparelho. Nas casas brasileiras, mais que dobrou em 12 anos. Período em que o consumo de energia elétrica triplicou. Por isso, alguns cuidados são necessários para evitar surpresas na conta de luz. O ar-condicionado fica ligado durante boa parte do dia e da noite. Na casa do Eric, o aparelho foi instalado há pouco mais de um ano. Nesta época de calor, a conta de energia dispara. O valor é quase 80% maior que a média mensal. Ainda assim, compensa pelo conforto. Porque senão, nesses dias quentes, o ventilador, o ar sai quente. Então a gente não tem conforto, não consegue dormir e descansar. Um conforto que deixou de ser luxo e passou a fazer parte da vida de muitas famílias. O número de aparelhos de ar-condicionado nas casas mais do que dobrou em pouco mais de uma década no Brasil. Um estudo da EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Governo Federal, também apontou que as vendas não param de crescer. Entre 2005 e 2017, o aumento foi de 9% em média ao ano. Nesta loja especializada, o número de clientes que compra o primeiro ar-condicionado da residência é cada vez maior. O pessoal que estava deixando com medo de comprar o ar, assim, de achar que vai gastar mais luz, está vindo pela primeira vez e investindo. A popularização do ar-condicionado também representou maior demanda por energia no país. O consumo residencial de eletricidade por esses aparelhos aumentou quase 240%, ou seja, mais que triplicou nos 12 anos da pesquisa da EPE. Por isso, o ideal é escolher aqueles que têm o selo com a letra A, porque são mais econômicos. Além disso, este engenheiro explica que pequenos cuidados na hora do uso podem evitar surpresa na conta de luz. Trocar no mínimo uma vez por ano o filtro do ar-condicionado. Segundo lugar, manter as janelas e portas, tanto quanto possível, fechadas. Tudo isso representa a economia. O fato do fluido refrigerante halogenado ser produzido utilizando um recurso mineral chamado fluorita e por este tipo de fluido poder causar um impacto ambiental negativo se não for utilizado corretamente, o uso consciente dele é imprescindível para a manutenção da cadeia do frio de forma adequada e com total respeito ao meio ambiente. Mas como utilizar os fluidos refrigerantes com consciência? Simples. A resposta é: não deixando que os fluidos refrigerantes vazem para a atmosfera. Isso porque o vazamento para a atmosfera pode causar 2 grandes impactos ambientais graves para o nosso ambiente de vida.
E estes impactos são o potencial de destruição da camada de ozônio, no caso dos CFCs e HCFCs, o potencial de aquecimento global, no caso dos CFCs, HCFCs e HFCs. Segundo pesquisas no Brasil, aproximadamente 70% dos fluidos refrigerantes que são importados e comercializados no país são destinados para o setor de serviço, ou seja, setor que realiza a reposição dos fluidos em todo o parque de máquinas existentes. Pelo simples fato do fluido refrigerante ser um agente que trabalha em sistemas herméticos, conseguimos afirmar que toda esta quantidade de fluido refrigerante é utilizada para a reposição de fluidos que vazaram para a atmosfera. Este é um cenário muito preocupante e precisa ser solucionado pelas 3 principais partes do setor, que são a indústria, o setor de serviço e o mercado consumidor. Todos nós temos que assumir esta responsabilidade com o planeta. Mas quais são as ações práticas para melhorarmos este cenário? Cada parte do setor possui suas responsabilidades, que são: para a indústria, o investimento em soluções que realmente sejam ambientalmente aceitáveis, estimular a migração de seus equipamentos que ainda utilizam fluidos refrigerantes HCFC para equipamentos que utilizam fluidos com baixo potencial de aquecimento global e zero de destruição da camada de ozônio. Para o setor de serviço, realizar a manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar-condicionado e refrigeração, fazendo uso das boas práticas, garantir que sejam evitados vazamentos em tubulações de sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Para o mercado consumidor, cobrar qualidade e boas práticas na manutenção preventiva e corretiva de seus equipamentos. Cobrar a qualificação da mão de obra que manipula os fluidos refrigerantes. Pensar em possíveis vazamentos como um tipo de problema inaceitável por ter um custo econômico e ambiental muito alto. Quando possível, investir cada vez mais na troca de seu parque de máquinas. Quando possível, investir na substituição de fluidos refrigerantes de seus equipamentos com a aplicação de fluidos com baixo potencial de aquecimento global e zero de destruição da camada de ozônio. Portanto, amigos, precisamos juntar todos os esforços possíveis para construir as mudanças necessárias. Evolua a sua visão sobre o nosso futuro e ajude a construí-lo da forma mais inteligente. Nós somos privilegiados porque ainda temos tempo de mudar.